Boa noite, saudação iluminada, pessoas lindas e iluminadas que estão presentes aqui para nossa segunda semana de Reiki. Hoje a gente está na nossa segunda aula, segunda live aqui, onde a gente está conversando sobre os assuntos e os temas do nível 1 de Reiki. Para a gente começar, já me diz aí pelos comentários se está tudo bem com a imagem, com o som, né? Se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, para a gente dar seguimento aqui ao nosso encontro. Sejam todos muito bem-vindos, Maria Augusta, Meirielle, Denise, a Catarina que já entrou, o João Franco, Fontana Piovesan, sejam todos muito bem-vindos, Maria Reis, a Cida, a Márcia, boa noite para todos vocês. Para a gente começar, recados de sempre aqui. Quando a gente está começando a nossa live, eu sempre vou pedir para vocês o quê? Coloca aí para mim pelos comentários. Compartilhar aqui no botãozinho que está aqui embaixo. No aviãozinho a gente tem aqui a forma de compartilhar isso com outras pessoas e tem um coração aqui embaixo para que vocês também deixem essa tela cheia de corações o tempo todo aqui durante a nossa live. Seja bem-vinda, Nelly, Catarina, Cida, que apareceu aqui para mim agora também de novo. Cida, boa noite. A gente estava fazendo a nossa mentoria, a nossa live class, que é o grupo fechado. Então toda terça-feira a gente se reúne e hoje a gente acabou de sair de praticamente uma sessão de terapia do riso e foi maravilhoso o nosso encontro, né? E agora já estamos aqui para nossa segunda aula. Ontem a gente falou sobre o foco, sobre os direcionamentos que a gente tem no aprendizado, né? No processo de aprendizado do nível 2. E lá ontem eu citei 5 grandes focos que no nível 2 a gente dá para quem está iniciando, para quem está começando a aprender, está começando a desenvolver nas práticas do nível 2. Quem lembra aí dessas práticas que eu falei ontem, né? Quais são esses direcionamentos? Já coloca para mim pelos comentários o que vocês estão lembrando que a gente conversou ontem aqui sobre o nível 2. Então eu falei sobre 5 focos, 5 aprendizados que a gente tem no nível 2. Mostrei o panorama, a imagem, né? Abrir essa janela do que é o nível 2, o que a gente vai aprender, o que a gente aprende no nível 2. A primeira coisa que eu falei sobre o nível 2 é que a gente tem o aprendizado de 3 símbolos, que são símbolos considerados chaves dentro do Reiki. Eles potencializam a energia e eles ancoram frequências energéticas, eles representam frequências energéticas. Dei como exemplo o símbolo do ON, né, para ficar mais fácil. Então a primeira coisa que a gente vai aprender, um dos primeiros focos que a gente tem no nível 2 é o aprendizado de 3 símbolos de cura, 3 chaves de transformação. A segunda coisa que a gente encontra no processo, no caminho de aprendizado do nível 2 é o aprofundamento e o desenvolvimento de novas técnicas, quais sejam, né? Técnicas que vão te auxiliar para além daquela imposição de mãos. Por quê? A gente, quando aprende Reiki no nível 1, principalmente, a gente acredita que o Reiki é só aquilo ali, imposição de mãos, e a gente flui a energia, e a gente acha que só tem essa prática. Mas o Reiki, ele conta com mais de 21 técnicas de Reiki, de formas de aplicar Reiki, né? E aí, nesse desenvolvimento, nesse aprofundamento dessas técnicas, a gente aprende uma em específico, a gente aprofunda, na verdade, os conhecimentos acerca dessa técnica específica, que é o Reiki à distância. Então, no nível 2, esse seria o segundo foco que a gente tem de aprendizagem no nível 2, de aprender as técnicas de aplicação de Reiki à distância, de envio de Reiki à distância. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? A terceira coisa, o terceiro foco, ou o terceiro direcionamento na prática do Reiki de nível 2 que a gente tem é o aspecto terapêutico, o aprofundamento do aspecto terapêutico. E isso eu trouxe para vocês como uma espécie ou uma possibilidade de desenvolvimento
dessa pesquisa, dessa curiosidade, dessa análise para além das consequências, para além dos sintomas. Então, no nível 2, a gente passa a ser um pesquisador daquele sintoma. Então, quais são as causas desse sintoma? É isso que a gente chama de aprofundamento do aspecto terapêutico. Além de tratar a consequência, além de tratar aquele sintoma, né, que está aparecendo, a gente começa a investigar as causas, e aqui eu coloco as causas emocionais dos desequilíbrios, as causas emocionais das disfunções, das doenças. Então, no nível 2, a gente passa a trilhar esse caminho através do nosso autotratamento e também através dessa experiência a gente começa a levar isso para os tratamentos de outras pessoas. Porque no nível 2 é muito estimulado, item 4 de direcionamento de aprendizagem no nível 2 é esse desenvolvimento de uma prática ou de uma atitude, uma consciência de ajudar o próximo, de se colocar a serviço. Então, quando eu estou atendendo, eu tenho essa chance também de aplicar aquilo que eu estou aprendendo, né? Que seja comigo mesma, seja com os ensinamentos que você está recebendo durante o curso. Então, no nível 2, é muito estimulado aos praticantes, aos iniciantes, que se coloquem mais a serviço. E aí tem um trabalho que a gente chama de voluntariado de Reiki, né? E que hoje está sendo feito de uma forma online também, através dessa aplicação de Reiki à distância. Então, esse seria o quarto tópico, ou o quarto foco, o quarto aprendizado que a gente tem no nível 2. E por fim, no quinto foco que a gente coloca como direcionamento no nível 2 é uma melhor compreensão dos 5 princípios da filosofia do Reiki. Então, a nossa prática do Reiki dentro desse voluntariado, dentro de tratamento de outras pessoas, a gente percebe cada vez mais uma apropriação de fato dos 5 princípios dessa filosofia que o Reiki essa filosofia que tem como base esses 5 princípios. Então a gente começa a se apropriar cada vez mais dessa filosofia de vida e a gente percebe isso na prática, nos nossos atendimentos. Então esses são os 5, não vou dizer que são os únicos, porque não são, mas são os 5 ensinamentos que trazem dentro do nível 2, que são áreas, né, maiores, digamos assim, que a maioria das pessoas, quando vem para o Reiki, né, e já fez o nível 1 e agora tá sentindo vontade de caminhar um pouquinho mais, tem dúvida e começa a se questionar, tá, mas e aí, o que eu vou aprender no nível 2? Então tá aqui 5 coisas que você vai aprender em todo e qualquer curso de nível 2 de Reiki. E esses 5 pilares são essenciais em qualquer curso. Então todo curso que você fizer de nível 2 terá esse direcionamento. Tá bom? Então, hoje aqui, se você tá chegando e às vezes não é reikiana ou ainda não fez o nível 1 de Reiki, não tem problema se você tá aqui assistindo isso, tá? Todo esse conhecimento que eu tô passando para vocês nessa semana, ele é independente, né? Se você já fez Reiki ou não, serve para os reikianos que estão presentes como uma forma de reciclagem aqui durante essa semana, mas é uma forma de você também aguçar e estimular essa sua consciência para algumas práticas de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Então fica aí, escuta um pouco, assimila o que é possível para você. Pega isso que eu tô trazendo para vocês nessa semana, na semana passada, inclusive a primeira semana tá disponível lá no meu canal do YouTube, então você pode assistir. Então pega esse conteúdo e veja, perceba o que você já pode colocar em prática na sua vida. Hoje aqui, a gente tem como uma prática universal para toda e qualquer pessoa a prática da meditação. Dentro do Reiki, a gente tem a prática da meditação Gassho, que é uma prática específica dentro do método do Reiki, mas é possível qualquer pessoa praticar, desde que você queira, desde que você se coloque nessa postura, desde que você tenha essa abertura. Então isso já é uma forma de você se autotrabalhando para quem sabe um dia você ser sintonizada na prática do Reiki também e poder ajudar mais e mais pessoas. Ajudar primeiro você, que é o foco do nível 1, e ajudar mais e mais pessoas. E aí, como é que eu posso ajudar as pessoas? Eu posso ajudar me cuidando, primeiro passo, e eu posso ajudar, por exemplo, aplicando Reiki à distância, nesse exato momento
Existem milhares de grupos de Reiki, milhares de pessoas aplicando Reiki à distância. E o que seria esse Reiki à distância, já que o Reiki à distância é uma das coisas que mais fazem as pessoas a darem esse próximo passo, porque é uma possibilidade muito poderosa, né, para auxiliar cada vez mais pessoas. Então, o que é esse Reiki à distância que muitas pessoas falam? Então, aqui, hoje, o nosso assunto é falar sobre isso. O que é o Reiki à distância? Me contem aí, ó, as pessoas que já fizeram o nível 2, eu sei que tem algumas alunas aí presentes, o que o nível 2, em relação à aplicação de Reiki à distância, representou para você? Coloca para mim pelos comentários, quem puder. O que esse ensinamento promoveu no seu ser? Porque quando a gente pensa em Reiki à distância, a gente pensa em energia sendo enviada à distância através de um método. No caso, a gente tem aqui o método do Reiki, que nos apresenta uma forma, um caminho. Então, quando a gente pensa na energia, todos os grandes ensinamentos, né, espirituais, tradições antigas que a gente conhece, que tem muito na Índia, né, na parte mais oriental, mas em cada lugar que a gente vai, o que a gente encontra? Meios de enviar energia à distância. Todo mundo aqui, quando pensa em alguém, quando sente alguém, o que acontece? A gente está emanando energia. O nosso pensamento é um condutor de energia. Então, quando eu penso, eu estou enviando energia, mas como que eu faço isso? Às vezes eu tenho uma concentração, eu consigo focar e direcionar esse pensamento. Por isso é tão importante a prática da meditação, especialmente no nível 2. Porque a meditação ajuda a gente a higienizar a nossa mente para que a gente mantenha cada vez mais a nossa mente limpa, sem ruídos, para focar, direcionar, né, e manter a concentração nesse envio da energia. Então, o que acontece nas orações é um método de gerar energia para você mesma e para o outro. Então, quando a gente pensa no Reiki à distância, e aqui eu quero contextualizar, porque a gente está falando de Reiki, o Reiki como método apresenta uma forma. Pode ser que você faça outras práticas, né? Já conheça outras técnicas ensinarão o envio de energia de outras formas. Então, siga o seu método, o método que você aprendeu. Dentro do método Reiki, no nível 2, a gente aprende algumas técnicas e a maioria das técnicas são técnicas baseadas em representações, né? E além de visualizações. Então é assim. Agora, de onde surgiu essa possibilidade dentro do Reiki? Da onde que Mikao Sui, como nosso mestre maior na prática do Reiki, tirou isso? Porque, como eu falei, né, na primeira semana do Reiki, o Reiki, o Mikao Sui, ele sabia um monte de coisas. Para ele fundar esse método, para ele trazer essa informação dessa forma, ele trouxe algumas coisas de várias vertentes e fundou esse método, o jeito de aplicar Reiki Usui. Tanto que o nome do Reiki é assim, Reiki Usui. É o jeito do Mikao aplicar Reiki, o jeito do Usui direcionar a energia. Então, da onde que ele tirou isso? Da onde que ele teve essa ideia de fazer uma aplicação, um envio de Reiki à distância? Só para contextualizar, isso é muito importante para a gente não perder o nosso norte aqui e a nossa contextualização. Só para contextualizar, é muito importante todos os reikianos saberem que essa prática de Reiki à distância, ela tem uma origem numa religião, numa cultura no Japão chamada Shintoísmo. Só para quem não conhece, né, ali no no final do século XIX, início do século XX, então naquela época ainda prevalecia no Japão uma cultura imperial, colonial, muito forte. Então, a população ali era muito carente naquela época, tinha muitas guerras naquela época no Japão. Então, os sacerdotes shintoístas, o que eles faziam, né?
Só para fazer um parênteses, o que é o shintoísmo? O shintoísmo é uma religião que tem como principal objetivo a harmonização entre o homem e a natureza. Aqui no Brasil, dentro das práticas que a gente tem, o que é o mais próximo do shintoísmo que a gente conhece? O xamanismo é o mais próximo, né? E todas as outras culturas e tradições que nos conectam com a natureza. Só fazendo um parêntese, tá? Então, o shintoísmo tem como objetivo isso. Então, eles celebram as fases da natureza, né? Tem contato com os elementais, coisas nesse sentido. Então, os sacerdotes naquela época, lá, início do século XIX, final do século XIX, os sacerdotes shintoístas, eles saíam pelas vilas ao redor do templo shintoísta, e começava a perguntar às famílias se naquelas famílias existiam pessoas que precisavam de cuidado, de atendimento, se tinham pessoas que estavam doentes, acamadas, que não podiam levantar para receber tratamento. Então, o que esses sacerdotes shintoístas faziam? Recolhia os nomes, anotava os nomes, anotava o nome, a data de nascimento e levava esses dados para dentro do templo. Então, quando todos esses sacerdotes shintoístas se reuniam no templo, eles faziam uma cerimônia de irradiação para aqueles nomes que estavam sendo colocados ali. E Mikao Usui, para quem não conhece a história de Mikao Usui, vale muito a pena depois pesquisar. Mikao Usui, ele era praticante dessa cultura, né? Ele fazia parte dessa cultura, porque no Japão isso é quase que assim, todo mundo conhecia, todo mundo praticava, todo mundo se conectava com isso, então era uma coisa natural para eles. E Mikao Usui, durante a infância, ele cresceu nesses templos. Então ele trouxe essa informação lá da cultura dele, dos ensinamentos que ele aprendeu do shintoísmo, além de outras coisas que ele também aprendeu, e trouxe isso para dentro do método Reiki. Então aí a gente começa a pensar de uma forma mais técnica, né, de como colocar isso dentro da prática do Reiki. Então Mikao Usui coloca isso como uma forma de auxiliar pessoas que não podiam deslocar para receber Reiki. E aí, originalmente, qual é o sentido do Reiki à distância? É tratar pessoas que não podem deslocar. Tratar pessoas que não conseguem sair daquele lugar para receber um tratamento. Esse é o propósito original da prática de Reiki à distância. E é tão interessante porque dentro do nome, né, como que se chama essa técnica dentro da prática tradicional do Reiki? Se chama Enkaku Chiryo. Isso significa tratamento de ausente. Não significa, se a gente pegar na tradução literal, envio de Reiki à distância. Significa tratamento de ausente, aquela pessoa que não pode estar presente. Então, baseado nisso, nesse foco original, a gente tem o que a gente chamou de Reiki à distância. Só que aqui no Ocidente, nós somos muito criativos, né? A gente começou a fazer o quê? Através de ensinamentos da própria Takata, que foi quem deu origem aqui no Reiki ocidental, a gente começou a ampliar esse conceito de, lembre-se, né? Era utilizado pelos shintoístas. Eles pegavam os nomes, levavam por uma cerimônia, tratavam aquelas pessoas, emanavam para aquelas pessoas. Mikao Usui trouxe isso como uma possibilidade no Reiki tradicional lá do Japão, japonês originalmente, né? Mikao Usui orientava que seja feito tratamento em pessoas ausentes através desse mecanismo, tratar pessoas que não podiam podia deslocar. E aí chegou no Ocidente e o que a gente fez aqui no Ocidente? A gente ampliou esse conceito. Então hoje a gente trata à distância situações, a gente emana para situações, a gente trata outras pessoas à distância, a gente cuida dos animais à distância, a gente envia Reiki também para as plantas, né, à distância também. Algumas pessoas fazem isso para cristais, também pode acontecer. A gente faz autotratamento e tratamento em outras pessoas para além do tempo e do espaço. Então eu posso tratar coisas minhas lá do passado,
Eu posso programar reiki para o futuro, para situações que virão, né? Que porventura eu já sei quando vão acontecer, então eu já programo para que naquela data, quando eu estiver naquele momento, que eu receba energização. Então, o que a gente fez? A gente pegou aquele objetivo original de tratar as pessoas acamadas e ampliou o conceito. Agora, isso é ruim? Né? Muitas pessoas perguntam, isso é ruim? Ter ampliado esse conceito? Não. Não é ruim porque amplia a nossa possibilidade de ajuda. E aí o reiki como uma prática, um método que está a serviço da vida, tudo que está a serviço da vida é benéfico. Mas é importante a gente recordar sempre para a gente não ficar perdido nesse tanto de técnicas, né? Nesse tanto de coisas que a gente vai vendo. É importante que a gente recorde a finalidade original. Né? Qual é a finalidade original? Tratar pessoas que não conseguem deslocar. Pessoas que estão acamadas. Esse é o objetivo principal. Agora, todo o resto, todas as outras possibilidades, como eu disse, são possibilidades, eu posso experimentar. Porque o reiki não é um método estagnado, não é um método que ficou parado no tempo. Ele está sempre se expandindo, está sempre crescendo, sempre coisas novas estão surgindo. Então é muito importante que a gente comece a pensar no envio de reiki dessa forma. Qual é o objetivo primordial dessa prática? Qual é o objetivo original, né? E aí, só porque eu me esqueci de uma coisa, mas lá quando os shintoístas recebiam os nomes, anotava nome, data de nascimento e a queixa. Então, a queixa era importante para direcionar também nesse sentido da energia, tá? Para focar um pouco mais o tratamento. Então, o que a gente faz dentro da prática do reiki? Muito parecido com o que aqueles sacerdotes shintoístas fazem. A diferença é que no reiki, Mikao Usui, ele ensina, ele coloca, ele aplica os símbolos do reiki, o que ativa, potencializa e acelera o processo de energização. Então, ele colocou dentro da prática do reiki esses símbolos. Não posso dizer, porque isso não é conhecido, não é sabido, se esses sacerdotes shintoístas faziam a aplicação de símbolos também. Como eu disse ontem, os símbolos são chaves de transformação. Os símbolos, eles ancoram a frequência energética e vem muito forte a energia. Então, quando a gente trabalha com os símbolos, a energia fica muito mais potencializada. Então, não posso dizer, não posso afirmar, porque não é sabido isso, se esses sacerdotes shintoístas faziam a utilização de símbolos. O fato é que, no Ocidente, aplica-se os 3 símbolos ensinados por Mikao Usui de trás para frente, então do terceiro para o primeiro. E aí a gente tem essa aplicação à distância, né? No Ocidente a gente faz assim, no Oriente, lá no Reiki oriental, no Reiki japonês, porque a gente tem hoje essa divisão de Reiki ocidental e Reiki ocidental e Reiki oriental, a gente tem a aplicação do último símbolo, o terceiro símbolo. E a aplicação dos símbolos, eles aumentam, né, a nossa percepção, eles auxiliam nesse tratamento, nessa forma de ancorar, de trazer, como dizia, fazer esse download da energia mais rápido. Então, os símbolos ajudam a gente nesse aprimoramento da nossa percepção. Mas existe essa diferença do reiki ocidental e do reiki oriental. Aqui no Ocidente, a gente aplica do terceiro para o primeiro. Lá no Oriente, entende-se que a aplicação dos símbolos é só do terceiro símbolo, que é o símbolo de aplicação à distância, somente ele, né? E aqui a gente fica sempre atenta ao que o seu mestre está te ensinando. Então, o que você aprendeu? Siga, coloque no dentro do seu coração. Faz sentido eu aplicar os 3 símbolos? Porque os 3 símbolos são chaves de cura, chaves de transformação. Ou eu vou utilizar apenas o terceiro. É muito importante lembrar que os símbolos não é muleta, tá?
tá? Os símbolos são estimuladores da nossa percepção e aprofundamento da nossa técnica. A Juliana tá aqui. Como posso programar para uma data específica? Ju, faz o curso. Eu vou ensinar tudo lá dentro do curso, tá bom? Mas só para não te deixar sem resposta, ó, já sei a data, já sei específico, visualiza você nessa situação. Visualiza você recebendo toda a energia necessária para te manter calma, mais fortalecida, mais corajosa. Lembra, o seu pensamento emana, o seu pensamento irradia, tá? Só para não te deixar sem resposta. Então, começa a perceber infinitas possibilidades de você utilizar a energia. E o que é muito importante dentro da prática de Reiki à distância? Por isso que eu falei isso para você, Ju. A intenção. Qual é a intenção que eu estou colocando para essa data específica aí que você citou? Qual é a intenção? Qual é a quantidade de energia eu estou disponibilizando para essa data, por exemplo, que você trouxe aqui? Então, qual é a minha intenção? A intenção nos tratamentos à distância é muito importante, porque o reiki à distância ou qualquer reiki ou qualquer técnica, né, de emanação de energia, de irradiação de energia, qualquer técnica vai utilizar o que a gente chama de intenção. Qualquer técnica, né? A Leila tá dizendo, quando começa o curso? O curso vai ser sábado e domingo nesse final de semana, tá? As aulas vão ser ao vivo e eu vou dar esse curso para um pequeno grupo, não vou abrir muitas vagas, então se você tiver interesse, Leila, me chama pelo direct, depois eu vou explicar para algumas pessoas aqui o que é o direct, tem gente que não sabe, mas o direct é onde você me manda, para quem não sabe, mensagens privadas, você me manda mensagem direto pelo direct, tá bom? Isso é o direct, ou me chama pelo WhatsApp também, eu passo todas as informações. Tá bom? Então, a intenção no tratamento à distância é fundamental, é a força motriz, inclusive, de qualquer pensamento. É a intenção. Então, eu utilizo os símbolos, eu tenho ali as informações daquela pessoa e eu direciono a energia. E a energia, ela é inteligente, ela vai sendo direcionada exatamente para aquela pessoa e vai cuidar exatamente daquele sintoma que ela está apresentando, seja no plano físico, no plano mental, no plano emocional, no plano vibracional. Então, a energia atua aonde precisa atuar. O que a gente está fazendo? O que a gente vai aprender? A gente vai aprender formas de direcionar a energia, formas de conduzir a energia. Fica claro isso para vocês em relação a esse direcionamento? Então, já que tudo é energia, eu sou energia, a natureza tem energia, você que está aí me assistindo é um ser energético, como que essa conexão se dá? Como que esse envio à distância se dá? Como que esse envio da energia, essa aplicação pode acontecer? A Juliana está dizendo, e quem não fez o nível 1 pode fazer o nível 2? Não. Pré-requisito para fazer sintonização no nível 2 é ter feito o nível 1, tá? Isso não é maldade, isso é uma coisa que está dentro do método do Reiki. Só faz nível 2 se tiver iniciado no nível 1. Quem não fez o nível 2 e quiser fazer o nível 1, tem o curso online, eu já tenho o curso disponível de Reiki nível 1 e você pode fazer a qualquer momento o nível 1, que ele está lá disponível. Também, se não conseguir achar ali nos destaques, porque está nos destaques a forma de inscrição, pode me chamar também no direct que eu respondo para vocês, ou no WhatsApp eu mando o link do nível 1 para quem não tem, tá? E aí, o que acontece? O nível 1, assim como no nível 2, tem a sintonização, só que no nível 1, como as aulas já foram gravadas, é um curso que já está disponível, já está gravado, a sintonização é feita individual, ao vivo, por agendamento. Diferente do nível 2, que vai acontecer nesse final de semana, as sintonizações vão acontecer num dia específico, vai ser no domingo pela manhã. Então, todas as pessoas que estiverem fazendo o curso nesse final de semana já vai ser sintonizada. Salvo eu sei que pode acontecer algumas exceções, a gente agenda, mas esse curso em específico do nível 2 eu estou direcionando um horário, de manhã, no domingo, sintonização, tá bom? Nível 1 já fica aqui esclarecido, por agendamento, porque o curso já está disponível, tá bom? Então,
Como que se dá aqui essa aplicação? Como que esse envio à distância acontece? Muitas pessoas perguntam sobre isso, né? Então, uma coisa que é relevante a gente considerar aqui, que é tudo é energia. Eu sou energia, você é energia, a natureza é energia, uma pedra tem energia, animal tem energia, planta tem energia, ou seja, a matéria-prima da qual eu sou constituída é igual à sua. Os átomos que vibram em mim são muito parecidos com os átomos que vibram em você. A ressonância mental que a gente tem, que a gente produz, é muito parecida com a sua. Antigamente, a gente não conseguia uma resposta exata para como isso acontece. Mikao Usui, naquela época, não tinha como explicar como isso acontece. Era uma coisa intuitiva, era uma coisa que sentia, olha, funciona. Eu penso, eu direciono, eu irradio e as pessoas melhoram. Hoje a gente tem o quê? Física quântica comprovando os resultados, a gente tem ciência comprovando esses resultados, a gente tem neurociência falando sobre a modulação mental, que é parecida para todo mundo. Então funciona porque somos todos da mesma matéria. Isso significa que existe uma consciência que conduz todos nós. E essa consciência maior de que somos todos um, ou seja, eu sou você e você sou eu, faz com que a nossa conexão se dê de formas profundas. E aí a física quântica chama isso, e é muito relevante a gente colocar isso, porque a física quântica chama isso de consciência não localizada, ou seja, a consciência está. É como se todos nós fizéssemos parte de uma grande consciência. Então, se eu emano daqui, recebe. Se a pessoa está em dificuldade, eu consigo perceber. E isso também se dá por uma consciência não local e por algo que na física quântica eles chamam de interconectividade. Estamos todos conectados. Então, tudo que eu estou gerando, tudo que eu estou emanando nesse processo contínuo de gerar pensamentos, emoções e energia, o mundo recebe. Toda a grade energética recebe. Então, hoje a física quântica consegue comprovar isso. Antigamente a gente não tinha isso. Então, fica cada vez mais claro que esse direcionamento ele se dá. Tem pesquisas comprovando, e não só na área do Reiki, mas de outras áreas também, eles estão chamando isso de terapia das intenções. Tem artigo científico falando, se você der um Google, você vai achar. Então, para algumas pessoas, pesquisam nesse nome, terapias da intenção, pesquisa científica, vocês vão encontrar alguns resultados referentes a isso. Tudo bem? Então, o Reiki funciona porque tudo é energia. O que você sente ressoa em mim. O que eu sinto ressoa em você. Hoje aqui estamos todos conectados por um aparelho. Estamos todos conectados aqui por um celular. Talvez você esteja me assistindo pelo computador. Acho pouco provável. Mas o seu celular faz você ficar conectado 24 horas por dia. Agora pense numa forma de conexão que se dá aqui dentro. Você conectada com todas as pessoas. Só que a gente não tem consciência, né, muitas vezes disso. Mas é isso que acontece. A nossa mente tem recursos ainda inexplorados. E as pesquisas estão comprovando cada vez mais que esses recursos estão sendo ativados. E um desses recursos, aqui no caso, é o envio de energia, envio de pensamento, direcionamento da energia, e há pessoas que falam até em telepatia. Aqui já é outra história, já é um outro assunto, né? Mas deixo aí uma sementinha plantada. Então, quando a gente está enviando Reiki, quando a gente está direcionando Reiki, dentro dessa prática, dentro desse método, né? A gente consegue perceber alguns fenômenos. Quais sejam? O primeiro deles, a possibilidade do envio. Mas quando eu estou enviando a energia, o que acontece? Eu também sinto o que dentro do Reiki a gente chama de biocen, ou desequilíbrios. Eu sinto exatamente o local que aquela pessoa precisa ser tratada.
Então, existe um bidirecionamento da energia. Então, esse tratamento à distância, eu envio, eu direciono e eu trato regiões específicas. Então, a gente pode fazer isso com esse recurso, né, do método do Reiki. Então, o Reiki ele é muito simples, a prática ela é muito simples, mas precisa muito de dedicação. Então, quem vai para o nível 2, lembra lá, são cinco vertentes de aprendizado. 5. Eu vou me desenvolver em todas elas. Agora, o que vai diferenciar é o quanto ou como eu estou me dedicando a cada uma delas. Por exemplo, a sentir os símbolos, a deixar com que os símbolos também possam me ensinar, a me abrir para essa experiência da pesquisa, porque às vezes a gente quer resultado parecendo que é mágica, né? Mas é tudo um processo e eu vou caminhando nesse processo até quando chega uma hora que simplesmente isso é um dado, né? Eu não preciso me forçar, eu não preciso colocar esforço nisso, simplesmente vai. A energia, eu falo vai, a energia vai. E assim acontece. Por isso que dentro do Reiki, como eu disse ontem, algumas pessoas vão até o nível 2 e não sentem necessidade de fazer os próximos níveis. E tá tudo bem, porque os recursos do nível 2 são maravilhosos. Eu posso ficar a minha vida inteira só com esses recursos, tá? Maravilhoso. Eu posso estar ajudando as pessoas fazendo essa aplicação à distância, hoje mais do que nunca, não é verdade? Então, o nível 2 traz muito isso, né? Coloca muito coloca muito à mostra, né? As nossas potencialidades, aquilo que eu posso fazer e por que eu não estou fazendo ainda? Então, é estimulado você a começar a se colocar cada vez mais em ação. E aí, eu quero fazer um lembrete. Antes que me perguntem aqui, ainda ninguém perguntou, mas eu acho muito importante dizer isso, porque o Reiki é uma terapia que integra outras terapias. Hora nenhuma a gente nesse método exclui tratamento médico, tá? Então fique bem claro, o Reiki é uma prática integrativa. Ela integra o tratamento de qualquer enfermidade, ela ajuda a restaurar, né, o campo energético, o aspecto psicológico da mente, das emoções e restaura o corpo físico. Então isso é algo que o Reiki provoca e produz em todas as pessoas, sem distinção de raça, de credo, de nada. Inclusive não tem nem vínculo religioso. Tem a sua origem, alguns fundamentos em tradições japoneses, mas não tem vínculo religioso, porque Mikao Usui, ele era do mundo, ele era uma pessoa extremamente aberta para os ensinamentos, para a aprendizagem, ele nunca se limitou, tanto que ele atravessou, ele passou por várias tradições, por várias religiões, por vários conhecimentos no Japão e em outros lugares também. Então, o Reiki à distância é isso, é uma ativação das nossas potencialidades, é uma ativação do reconhecimento da energia, ativação da utilização dos símbolos, né? Então, quando a gente fala de Reiki à distância, o que a gente está falando? Só para recapitular e a gente encerrar. A gente está falando de tratamento de ausente, e aqui, tratamento de ausente, a gente pode pensar em N possibilidades. A possibilidade utilizada pelos shintoístas, lá na origem, era o nome. Qual o nome, data de nascimento e a queixa. Ponto. Eu já começo a tratar com isso. Só com isso, não preciso de mais nada. Nada. Se tivesse só o nome, já estava bom. Eu não preciso de tantas informações. Você pode pensar na pessoa, não precisa nem saber quem ela é. Eu emano de acordo com a sua conexão com a outra pessoa. Lembra por que isso acontece? Porque estamos conectados. Então, primeira coisa, tratamento de ausente, pessoas que estão acamadas, né? O Reiki à distância originalmente tinha esse objetivo. O que é o Reiki à distância? Então, o Reiki à distância é o tratamento de pessoas ausentes que não podem se deslocar, só para a gente entender todo o processo, né?
Aqui no Reiki ocidental a gente usa 3 símbolos, no Reiki oriental a gente usa um símbolo, dependendo da vertente da linhagem que eu seja, né, a afiliada ali, faça parte. A gente tem uma ampliação desse conceito para aplicar em situações, outras pessoas, animais, plantas, futuro e passado. A gente ampliou esse conceito. A gente, como eu já disse, usa a intenção como chave para o direcionamento dessa energia, aqui chamada Reiki, né? Mas outras tradições, outros ensinamentos podem ter outros nomes, mas aqui no Reiki a gente chama de Reiki à distância, envio de Reiki à distância, e a gente tem através desse atendimento à distância uma possibilidade de desenvolvimento das nossas percepções, que é o que eu disse agora há pouco sobre esse fluxo bidirecional de direcionar energia, enviar energia e também sentir os biosens, sentir esses desequilíbrios chamados de biosen. Então a gente tem esse desenvolvimento das percepções através do foco e através da concentração. Daí a importância da prática de meditação que a gente ensina desde o nível 1. Porque quanto mais a minha mente tiver sem ruído, mais fácil e menos obstáculos eu terei nesse direcionamento da energia. A minha mente vai ficar mais serena para fazer isso, não vai ter esforço. Então, quando, por exemplo, aqui, meu pai está assistindo, meu pai ele participa de um terço dos homens, lá em Tumbiara. Então, tá lá rezando o terço, eu imagino que isso aconteça com ele, né? Tá lá rezando o terço, o que acontece com a mente? Some. Ela vai para outra esfera. Aí você tá andando lá com a sua mente e o terço tá rolando aqui, né? Aí de repente você acorda assim, eu tava fazendo o terço, né? Deixa eu voltar. E voltou. Então, quanto menos saídas, mais fácil, menos esforço eu vou ter nesse direcionamento dessa energia. Então, eu vou ficar mais concentrada. Eu vou ficar mais focada aqui. Imagina nessa prática do terço. Aí eu tô dando o exemplo do meu pai, que tá aqui assistindo. Então, tá lá, né? Então, quando eu tô enviando o Reiki à distância, eu preciso estar focada, eu preciso estar concentrada. E às vezes, quando eu não tenho a prática da meditação, tem muita distração. E aí eu saio muito, né? Não é que a prática do Reiki à distância vai ficar, cortada, não é isso. A energia vai como tem que ir porque ela é inteligente, mas quando eu tenho foco, eu tenho direcionamento, ela vai muito mais abundante. Essa é a diferença. Entendeu? Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que esteja fazendo sentido aí para vocês. Tô tentando colocar isso de uma forma muito simples para que todas as pessoas, reikianas ou não reikianas, possam ter acesso a esse conhecimento, possam compartilhar disso com outras pessoas. Nada impede de você, por exemplo, a partir de agora, começar a treinar essa sua mente para ficar mais fácil emanar, mais fácil direcionar bons pensamentos para as pessoas, por que não, né? Mesmo não tendo essas chaves de transformação, você já tem uma poderosa força aí dentro de você, é o seu pensamento, a sua intenção. Então utilize isso em benefício das pessoas, em seu próprio benefício. Faça essas emanações independente de quais os recursos você tem. Você já tem o principal recurso, pensamento, mente, tá tudo aqui dentro, né? Mente e coração. Então use desses recursos, desfrute disso. Então é isso que é esse o propósito da gente estar aqui conversando mais uma semana, é ativar para que a gente realmente se torne luz no mundo, luz na vida das pessoas e principalmente amadureça a nossa chama, nutra a nossa chama interna, faça crescer essa chama que você carrega e que muitas vezes é limitada por crenças, né? Por distorções de interpretação e tantas outras coisas. Então, a gente está lavando as crenças, a gente está lavando os pensamentos, as emoções, para você ser mais livre, para ser quem você realmente é. E o Reiki é um excelente caminho para fazer isso acontecer na sua vida. Basta você se permitir e se jogar nessa experiência, literalmente se jogar. E aí você vai ver grandes resultados, profundas transformações acontecendo na sua vida, dentro de você. Tudo começa aí, tá bom?
Então, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela presença de vocês nessa noite de hoje. Hoje tem várias pessoas da minha família aqui assistindo, ó, minha irmã, minha tia, meu pai, tá todo mundo aqui me assistindo. Obrigada pela presença de todos vocês. A presença de vocês aqui, ó, me enobrece, me engrandece, me deixa muito feliz de ver vocês todos aqui, porque durante muito tempo eu era, né, a doidinha da família, aquela pessoa diferentona, mas eu vejo que nesse caminho a gente precisa seguir aquilo que o nosso coração nos convoca, nos chama para fazer, e eu acredito que permanecer nesse caminho, sendo essa pessoa, para mim é o que faz todo sentido. Ensinar o que eu estou ensinando para vocês é o que realmente faz da minha vida ter sentido. Então, sinta-se, assim, eu me sinto agradecida por isso e agradeço a todos vocês hoje pela companhia, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois me contem aqui pelos comentários se fez sentido tudo isso. E a gente vai amanhã continuar até na sexta-feira, com toda a semana, às 20 horas, trazendo temas, perguntas que são feitas em relação ao nível 2, tá bom? Espero que faça sentido aí a questão do Reiki à distância, o que é o Reiki à distância para vocês. Então, uma boa noite para todos vocês, uma excelente, faça aí se preparem, né, para o seu sono, e a gente se encontra amanhã às 20 horas, tá bom? Gratidão. Tchau, tchau.